Capítulo 26. Mansão Blackhurst, 1900. Elisa tinha razão. O nome Rose servia bem para uma princesa de conto de fadas, e certamente Rosamond Treshett desfrutava do privilégio e da beleza adequados ao papel. Infelizmente para a pequena Rose, os primeiros 11 anos de sua vida haviam sido algo bem distante de um conto de fadas. Abra bem. O Dr. Matthews tirou uma espátula de madeira da maleta de couro e abaixou a língua de Rose. Ele espiou dentro da garganta dela, com o rosto tão próximo que ela teve a oportunidade indesejada de examinar os pelos do nariz dele. Soltou ele, fazendo tremer os pelos. Rose tossiu de leve quando a espátula arranhou sua garganta. E então, doutor? Sua mãe se aproximou, pressionando os dedos pálidos contra o azul escuro do vestido. O Dr. Matthews ergueu o corpo. A senhora fez bem em me chamar Lady Monttrachet. Há mesmo uma inflamação. Sua mãe suspirou. Eu sabia. O senhor tem um remédio, doutor? Enquanto o Dr. Matthews expunha o tratamento, Rose virou a cabeça e fechou os olhos, bocejou de leve. Sempre soubera que não iria viver muito. Às vezes, em momentos de maior fraqueza, ela se permitia imaginar como seria a vida se não conhecesse seu fim, se o futuro se estendesse diante dela indefinidamente. Uma estrada longa, com curvas e desvios, que ela não fosse capaz de antecipar. Com momentos marcantes que incluíssem uma apresentação à sociedade, um marido, filhos. Teria uma casa imponente, só sua, para impressionar as outras damas, porque, para ser honesta, queria muito esta vida. Mas não se permitia sonhar com muita frequência. De que adiantava se lamentar? Em vez disso, esperava, convalescia, trabalhava em seu álbum de recortes, lia, quando conseguia, a respeito de lugares que jamais veria, fatos que jamais aproveitaria, conversas que nunca teria. Esperando por um novo e inevitável episódio que a levaria mais para perto do fim, torcendo para que a doença seguinte pudesse ser mais interessante do que a anterior. Algo menos doloroso e mais compensador, como a ocasião em que engoliu o dedal de mamãe. Não fizera de propósito, é claro. Se ele não fosse tão brilhante e tão bonito, não teria pensado em tocar nele. Mas ele era, e foi o que ela fez. Que menina de 8 anos não faria isso? Estava tentando equilibrá-lo na ponta da língua, como o palhaço no seu livro sobre o circo Meggendorfer, aquele que equilibrava a bola vermelha no nariz arrebitado. Algo pouco aconselhável, certamente, mas ela era apenas uma criança e já vinha fazendo isso havia alguns meses sem problemas. O episódio do dedal terminara bem. O médico fora chamado de imediato, um médico jovem que assumira recentemente o consultório da aldeia. Ele a examinara e depois sugeriu utilizar uma nova ferramenta diagnóstico que poderia ser útil. Com uma chapa fotográfica, poderia ver dentro do estômago de Rose sem pegar o bisturi. Todo mundo tinha gostado da sugestão. Seu pai, cuja habilidade com uma câmera fez com que fosse chamado para bater a chapa, o Dr. Matthews, porque pôde publicar as fotos em uma revista especial chamada Lancet, e sua mãe, porque a publicação causou certa agitação em seu círculo social. Quanto a Rose, o dedal foi expelido de forma muito indecorosa, 48 horas depois, e ela ficou feliz por ter finalmente conseguido deixar papai satisfeito, ainda que por pouco tempo. Não que ele tivesse dito isso, ele não era assim, mas Rose sabia identificar o estado de espírito dos pais, mesmo que sem adivinhar as causas da variação do humor. E o prazer de seu pai deixara Rose muito alegre. Com sua permissão, Lady Monttrachet, vou terminar o exame. Rose suspirou quando o Dr. Matthews levantou sua camisola para expor o estômago, fechou os olhos quando dedos gelados apertaram sua pele e pensou no seu livro de recortes.
Mamãe tinha conseguido uma revista de Londres com fotos da última moda em vestidos de noiva. E usando o rende e fitas da sua caixa de costura, Rose decorava seu livro. A noiva do seu caderno estava ficando linda, um véu de renda belga com pequenas pérolas coladas em volta, flores prensadas para o buquê. O noivo era outra questão. Rose não sabia muita coisa sobre cavalheiros, e não seria apropriado que uma jovem dama conhecesse mesmo muito a respeito. Mas achava que os detalhes do noivo não tinham muita importância, desde que a noiva estivesse bonita. Está tudo bem, disse o Dr. Matthews, baixando a camisola de Rose. Felizmente a infecção não se generalizou. Posso sugerir, entretanto, Lady Monttrachet, uma conversa com a senhora a respeito do melhor tratamento? Rose abriu os olhos a tempo de ver o sorriso bajulador do médico. Como ele era cansativo, estava sempre tentando ser convidado para o chá, aproveitando a oportunidade de conhecer e tratar mais pessoas da nobreza rural. As fotos do dedal de Rose in situ lhe deram certa fama entre as pessoas bem-nascidas do condado, e ele soubera aproveitá-la. Enquanto guardava o estetoscópio na maleta, ajeitando-o no lugar com suas mãos pequenas e bem cuidadas, o tédio de Rose se transformou em irritação. Então, não é desta vez que eu vou para o céu, doutor? Perguntou ela, fitando o rosto dele, que enrubesceu. É que estou preparando uma página do meu livro de recortes e seria uma pena deixá-la inacabada. O Dr. Matthews deu uma risadinha tola e olhou para sua mãe. Ora, menina, disse ele gaguejando, não há motivos para preocupação. Um dia nós todos seremos chamados para junto de Deus. Rose ficou olhando enquanto ele fazia um sermão desagradável sobre vida e morte, antes de virar a cabeça para disfarçar um sorriso. A perspectiva de morrer cedo tem um efeito diferente sobre cada pessoa. Em algumas, provoca uma maturidade que vai muito além da idade e da experiência. Uma calma aceitação que faz brotar uma disposição bondosa e gentil. Em outras, entretanto, forma pedacinhos de gelo no coração. Gelo que, embora às vezes oculto, nunca derrete completamente. Rose, embora tivesse vontade de pertencer ao primeiro grupo, sabia, no fundo, que fazia parte do segundo. Não que fosse uma pessoa má, mas tinha desenvolvido um dom para a indiferença, uma capacidade de desprender-se de si mesma e observar situações sem experimentar nenhum sentimento. Dr. Matthews, a voz de mamãe interrompeu a descrição cada vez mais enfadonha dos anjinhos de Deus. Por que o senhor não desce e me espera na sala de almoço? Thomas vai nos servir um chá. Sim, Lady Monttrachet, disse ele aliviado por ser poupado daquela conversa difícil. Ele evitou os olhos de Rose e saiu do quarto. Bem, Rose, disse mamãe, isso não foi nem um pouco educado. A censura foi aplacada pela preocupação. E Rose sabia que não ia ser castigada, nunca era. Quem podia ficar zangado com uma garotinha moribunda? Rose suspirou. Eu sei, mamãe, desculpe. É só que eu me sinto tonta. E ouvir o Dr. Matthews piora a minha tontura. Uma constituição frágil é uma cruz terrível de carregar. A mãe segurou as mãos de Rose. Mas você é uma dama, uma Monttrachet, e saúde frágil não é desculpa para a falta de educação. Sim, mamãe. Tenho que ir conversar com o médico agora, avisou ela, acariciando o rosto de Rose. Volto aqui quando Mary trouxer sua bandeja. Ela se encaminhou para a porta, o vestido arrastando pelo tapete e pelas tábuas do assoalho. Mamãe! Chamou Rose. A mãe se virou. Sim? Queria lhe perguntar uma coisa. Rose hesitou, sem saber como prosseguir. Tinha consciência de que era uma pergunta estranha. Eu vi um menino no jardim. Sua mãe ergueu a sobrancelha. Um menino? Esta manhã eu o vi da janela quando Mary me levou para a minha cadeira. Ele estava atrás de um arbusto conversando com Davis, um menino com ar travesso de cabelo ruivo. Mamãe pôs a mão no pescoço e soltou o ar devagar, de modo que Rose ficou ainda mais curiosa.
Você não viu menino nenhum, Rose. Mamãe? Aquela é sua prima, Elisa. Rose arregalou os olhos. A declaração foi totalmente inesperada, principalmente porque aquilo era impossível. Sua mãe não tinha irmãos nem irmãs, e depois da morte da avó, seus pais e Rose eram os únicos Monttrachets que restavam. Eu não tenho primos. Mamãe respondeu com uma pressa incomum. Infelizmente tenho, o nome dela é Elisa e ela veio morar em Blackhurst. Por quanto tempo? Indefinidamente, eu acho. Mas mamãe... Rose sentiu a cabeça mais leve do que nunca. Como um moleque daqueles poderia ser sua prima. O cabelo, o jeito dela, suas roupas estavam molhadas e ela estava suja e despenteada. Rose estremeceu e coberta de folhas. A mãe pôs um dedo na frente dos lábios. Ela se virou para a janela e o cacho castanho que tinha na nuca estremeceu com o movimento. Ela não tinha para onde ir. Seu pai e eu concordamos em ficar com ela. Um ato de caridade cristã que ela jamais apreciará, muito menos merecerá. No entanto, temos sempre que fazer o que é correto. Mamãe, o que ela vai fazer aqui? Vai nos causar muita vergonha, não tenho dúvidas, mas não podíamos abandoná-la. Se não fizéssemos nada, a vida dela seria horrível. Então temos que transformar necessidade em virtude. As palavras da mãe tinham o tom de sentimentos empurrados à força por uma peneira. Ela própria pareceu perceber que eram palavras vazias e se calou. Mamãe, chamou Rose com cautela, você perguntou o que ela vai fazer aqui? A mãe se virou para Rose com uma inflexão nova na voz. Eu a estou dando para você. Para mim? Como uma espécie de projeto, ela será sua protegida. Quando você estiver boa, vai ensiná-la a se comportar. Ela não passa de uma selvagem, sem nenhum charme ou graça. Uma órfã que nunca aprendeu como se comportar em sociedade. Sua mãe suspirou. É claro que eu não tenho ilusões, nem espero que você faça milagres. Sim, mamãe. Você pode imaginar, minha filha, as influências a que esta órfã foi exposta. Vivia em Londres, em meio ao pecado e à degradação. E então Rose soube quem era aquela menina. Elisa era a filha da irmã de seu pai, a misteriosa Georgiana, cujo retrato sua mãe banira para o sótão, de quem ninguém ousava falar. Quer dizer, ninguém além de sua avó. Nos últimos meses de vida da senhora, quando voltou como um urso ferido para Blackhurst e se recolheu no quarto da torre para morrer, ela tinha momentos de lucidez e falava sobre duas crianças que se chamavam Linus e Georgiana. Rose sabia que Linus era seu pai e imaginou que Georgiana deveria ser a irmã dele, a que tinha desaparecido pouco antes de Rose nascer. Foi numa manhã de verão e Rose estava descansando na poltrona ao lado da janela da torre, com uma brisa morna arrepiando sua nuca. Rose gostava de se sentar perto de vovó, de observá-la enquanto dormia. Cada respiração poderia ser a última. E observava as gotas de suor que se formavam em sua testa. De repente, sua avó abriu os olhos. Eram grandes, grandes e claros, desbotados por uma vida inteira de amargura. Fitou Rose, mas, como não a reconheceu, desviou o olhar. Estava hipnotizada, aparentemente pelas cortinas agitadas pelo vento. O primeiro impulso de Rose foi chamar mamãe. Já fazia horas que vovó não acordava, mas quando estendeu a mão para a sineta, a velha suspirou. Um suspiro longo e cansado. Tão profundo que sua pele pareceu encolher entre os ossos. Então, de repente, uma mão agarrou o pulso de Rose. Uma moça tão linda, disse ela, tão baixinho, que Rose teve que se aproximar para ouvir. Bonita demais, uma maldição. Todos os rapazes se viraram para admirá-la. Ela não conseguiu resistir. Ia atrás dela por toda a parte. Achava que não sabíamos. Ela fugiu e não voltou. Nem uma palavra da minha Georgiana. Rose Monttrachet era uma boa menina, conhecia as regras. Como poderia ser diferente? Presa a vida inteira na cama, doente, sujeita às lições esporádicas da mãe,
sobre as regras da sociedade e da boa conduta. Rose sabia muito bem que uma dama jamais devia usar pérolas ou diamantes pela manhã. Jamais devia ofender uma pessoa, jamais, sob nenhuma circunstância, devia ficar a sós com um cavalheiro. O mais importante de tudo, Rose sabia que escândalos deviam ser evitados a todo custo, que um escândalo era capaz de destruir uma dama, capaz de destruir, pelo menos, sua reputação. Entretanto, esta menção a uma tia desaparecida, o cheiro de um escândalo familiar teve outro efeito em Rose. Fez com que um arrepio de agitação percorresse seu corpo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu as pontas dos dedos vibrarem. Chegou ainda mais perto, querendo que a avó prosseguisse, ansiosa para acompanhar o fluxo das palavras que conduziam a águas escuras e profundas. Quem, vovó? Insistiu Rose. Quem a seguia? Com quem ela fugiu? Vovó não respondeu. Quaisquer que fossem os cenários que se desenrolavam em sua mente, eles se recusavam a ser manipulados. Rose insistiu em vão. No fim, teve que se contentar em revirar o assunto em sua mente. O nome da tia se transformou em um símbolo de tempos difíceis e nebulosos, símbolo de tudo o que havia de mal e injusto. Rose? Mamãe estava franzindo a testa. Quer dizer alguma coisa? Você estava murmurando? Ela estendeu a mão para medir a temperatura da filha. Eu estou bem, mamãe, só me distraí um pouco, pensando. Você parece quente. Rose encostou a mão na própria testa. Ela estava quente? Não sabia. Vou mandar o Dr. Matthews subir antes de ir embora, sentenciou sua mãe. É melhor ser previdente. Rose fechou os olhos. Outra visita do Dr. Matthews, 2 na mesma tarde. Era mais do que podia suportar. Você está fraca demais para conhecer nosso novo projeto, anunciou sua mãe. Vou falar com o médico e, se ele concordar, você poderá conhecer Elisa amanhã. Imagine a filha de um marinheiro carregar o nome da família Monttrachet. Um marinheiro, isso era novidade. Rose arregalou os olhos. Mamãe? Foi a vez de a mãe ficar corada, revelar a mais do que pretendia. Uma pequena falha na sua armadura. O pai de sua prima era marinheiro, não falamos nele. Meu tio era marinheiro? Sua mãe ficou sem fala e cobriu a boca com a mão. Ele não era seu tio, Rose. Ele não era nada seu ou meu. Nem era casado com sua tia Georgiana. Mamãe, Rose nem podia imaginar um escândalo desses. O que você quer dizer com isso? Sua mãe baixou o tom de voz. Elisa pode ser sua prima, Rose, e não temos escolha a não ser acolhê-la nesta casa. Mas ela vem de origem escura, não tenha dúvidas quanto a isso. Teve sorte que a morte da mãe a tenha trazido de volta para Blackhurst, depois de toda a vergonha que a família sofreu. Balançou a cabeça. Seu pai quase morreu quando ela partiu. Não posso imaginar o que teria acontecido se eu não estivesse aqui para ajudá-lo a suportar todo aquele escândalo. Ela olhou para Rose e sua voz estava um pouco trêmula. Um escândalo desses pode manchar para sempre o nome de uma família. Por isso é muito importante que você e eu tenhamos uma vida impecável. Sua prima Elisa será um desafio, não tenho dúvida. Ela nunca será uma de nós. Mas, com esforço, nós a tiraremos da podridão de Londres. Rose fingiu estar atenta aos babados da manga da sua camisola. Uma moça de origem escura pode aprender a se passar por uma dama, mamãe? Não, minha filha. Nem se ela for criada por uma família nobre? Rose encarou a mãe. Nem se ela se casar com um cavalheiro, talvez? A mãe fitou Rose com atenção e hesitou antes de responder, devagar e com cuidado. É possível, é claro, que uma moça de origem humilde, mas honesta, que trabalhe com afinco para melhorar, possa elevar sua condição. Ela suspirou. Mas não, eu sinto dizer no caso da sua prima. Temos que baixar nossas expectativas, Rose. É claro. A verdadeira razão do desconforto da mãe estava ali, presente entre elas, mas, se desconfiasse de que Rose sabia, teria ficado mortificada.
Tratava-se de um outro segredo de família que Rose conseguira arrancar da avó moribunda. Um segredo que explicava muita coisa. A animosidade entre as duas matriarcas e até mais do que isso, a obsessão de sua mãe com bons modos, sua devoção às regras da sociedade, seu compromisso em se apresentar sempre como um exemplo de virtude social. Lady Adeline Monttrachet podia ter tentado banir qualquer menção à verdade muito tempo atrás. A maioria das pessoas que conhecia a história banira este conhecimento da memória, com medo, e quem ainda se lembrava não ousava comentar nada a respeito das origens de Lady Monttrachet, para não perder o emprego. Mas sua avó não tinha nenhum escrúpulo. Ela gostava de se referir à mocinha de Yorkshire, cujos pais, que passavam por dificuldades financeiras, haviam agarrado a oportunidade de mandá-la para a mansão Blackhurst, na Cornualha, onde serviria de companhia para a gloriosa Georgiana Monttrachet. Sua mãe parou à porta. Mais uma coisa, Rose, é a mais importante de todas. Sim, mamãe, essa menina tem que ser mantida longe do seu pai. Tal tarefa não seria nada difícil de realizar. Rose podia contar nos dedos quantas vezes vira o pai no ano anterior. Mesmo assim, a veemência da mãe era curiosa. Por quê, mamãe? Uma breve pausa, que Rose notou com interesse crescente, se seguiu de uma resposta que suscitou ainda mais dúvidas. Seu pai é um homem ocupado, um homem importante. Ele não precisa ser constantemente lembrado da mancha no nome da família. Ela tomou fôlego e completou baixinho. Pode acreditar no que estou dizendo, Rose. Ninguém nesta casa sairá ganhando se esta menina se aproximar de seu pai. Adeline apertou a ponta do dedo e viu a gota vermelha de sangue aparecer. Era a terceira vez que espetava o dedo em poucos minutos. Bordar sempre fora uma atividade que acalmava seus nervos, mas estavam em farrapos naquele dia. Largou o bordado. A conversa com Rose a deixara nervosa, assim como o chá desagradável com o Dr. Matthews. No entanto, sua inquietação vinha, claro, da chegada da filha de Georgiana. Embora fisicamente a menina fosse um fiapo de gente, tinha trazido algo com ela, algo invisível, como a mudança no clima que precede uma grande tempestade. E esse algo ameaçava pôr um fim em tudo aquilo pelo qual Adeline havia lutado. De fato, a chegada da menina já tinha iniciado um processo insidioso, porque Adeline passava o dia inteiro pensando em sua própria chegada a Blackhurst. Ela tinha se esforçado muito para enterrar aquelas lembranças e para garantir que os outros também as esquecessem. Quando chegou ali em 1886, Adeline encontrou uma casa que parecia vazia. E que casa! Era a maior que ela já tinha visto. Ficara pelo menos 10 minutos parada, esperando alguma orientação. Alguém que a recebesse, até que finalmente um rapaz com um terno elegante e uma expressão travessa aparecera no hall. Ele tinha parado, surpreso, e consultara o relógio de bolso. Você está adiantada, disse, em um tom que não deixou dúvidas para Adeline de sua opinião sobre quem chegava antes da hora. Só a esperávamos na hora do chá. Ela ficou parada em silêncio, sem saber o que dizer. O homem continuou impaciente. Se você esperar aqui, vou encontrar alguém para levá-la ao seu quarto. Adeline percebeu que estava incomodando. Posso dar uma volta no jardim, se o senhor preferir, disse em tom humilde, mais consciente do que nunca do seu sotaque do norte, que soava ainda mais grosseiro naquela sala fantástica, de chão de mármore branco. O homem assentiu secamente. É melhor assim. Um criado tinha levado suas malas e Adeline estava livre de bagagens quando desceu a imponente escadaria. Ela parou ali embaixo, olhando de um lado para outro,
tentando livrar-se da sensação desagradável de ter fracassado antes mesmo de começar. O reverendo Lambert mencionara a riqueza e a importância da família Mountreshet diversas vezes durante as visitas a Adeline e seus pais. Era uma honra para toda a diocese, dizia repetidamente, que um de seus membros tivesse sido escolhido para desempenhar uma tarefa tão importante. Seu colega cornualhense tinha procurado muito, sob instruções diretas da dona da casa, a fim de selecionar a candidata mais adequada, e cabia a Adeline provar que era digna de tão grande honra. Sem mencionar a generosa quantia que seria paga aos seus pais por sua ausência. Adeline estava determinada a ser bem-sucedida. Durante toda a viagem de Yorkshire até ali, repetira para si mesma lições acerca de tópicos como: a aparência de qualidade é tão importante quanto a própria qualidade, e uma dama é o que uma dama faz. Ao chegar àquela casa, no entanto, suas convicções tinham sofrido um baque. Um barulho que veio de cima atraiu sua atenção para o céu, onde uma família de gralhas fazia um desenho complicado. Um dos pássaros deu um mergulho e acompanhou os outros na direção de um conjunto de árvores ao longe. Por não ter um destino certo, Adeline foi atrás deles, concentrando-se em pensar o tempo todo a respeito de novos começos e dos rumos traçados. Adeline estava tão absorta que não prestou atenção nos fantásticos jardins de Blackhurst, antes mesmo de ter começado a discorrer sobre os valores da aristocracia, saíra da mata e estava parada na beira do penhasco, com o capim roçando seus pés. Do outro lado, parecendo um manto de veludo, estava o profundo mar azul. Adeline se agarrou num galho próximo, nunca tinha se dado bem com alturas e seu coração estava disparado. Algo na água atraiu seu olhar para a enseada. Um rapaz e uma moça em um barquinho. Ele sentado e ela em pé, fazendo o barco balançar de um lado para outro. O vestido de musselina branca da moça estava molhado dos tornozelos até a cintura e grudava em suas pernas de um modo que fez Adeline perder o fôlego. Ela achou que devia sair dali, mas não conseguiu tirar os olhos deles. A moça tinha cabelos ruivos de um tom brilhante, solto e comprido, com as pontas molhadas. O homem usava um chapéu de palha preto pendurado no pescoço. Ele ria, lançando água na moça. Aproximou-se dela, estendeu os braços para agarrar suas pernas. O barco balançou com mais força, e quando Adeline pensou que ele ia alcançá-la, a moça deu um mergulho e desapareceu no mar. Nada na experiência de Adeline a preparara para tal comportamento. O que levara a moça a fazer aquilo e para onde ela tinha ido? Adeline esticou o pescoço para olhar, examinou a superfície do mar, até que finalmente uma figura vestida de branco se tornou visível, deslizando para a superfície perto de uma rocha negra. A moça saiu da água, com o vestido colado ao corpo, pingando, e sem se virar subiu na rocha e desapareceu por uma trilha que ia dar em um pequeno chalé no alto do penhasco. Tentando controlar a respiração, Adeline dirigiu sua atenção para o rapaz, pois ele devia estar igualmente chocado. Também vira a moça desaparecer e remava o barco na direção da enseada. Puxou-o para a praia, apanhou os sapatos e começou a subir os degraus. Ele mancava e tinha uma bengala. O homem passou bem perto de Adeline, mas não a viu. Estava assobiando uma melodia que ela desconhecia. Era uma melodia alegre, cheia de sol e sal, a antítese do triste Yorkshire do qual ela queria tão desesperadamente fugir. Este rapaz parecia ter o dobro da altura dos jovens de sua terra e ser 2 vezes mais alegre. Sozinha no alto do penhasco, ela percebeu subitamente o calor e o peso da sua roupa de viagem. A água lá embaixo parecia tão fresca. Aquele pensamento vergonhoso passou pela sua cabeça sem que pudesse controlá-lo.
Como seria mergulhar na água e sair toda molhada como a moça como Georgiana tinha feito? Mais tarde, muitos anos depois, quando a mãe de Linus, a velha bruxa, estava morrendo, ela confessou seu motivo para escolher Adeline como dama de companhia para Georgiana. Eu procurava a moça mais sem graça possível, bastante carola, na esperança de que pudesse passar um pouco desse comportamento para minha filha. Não suspeitei nem por um momento de que meu pássaro raro fosse fugir e o ratinho do campo fosse tomar seu lugar. Acho que devo lhe dar os parabéns. Você venceu no fim, não foi, Lady Monttrachet? E vencera mesmo. Havia superado a origem humilde com trabalho e determinação. Adeline subira na vida, mais alto do que seus pais jamais teriam imaginado, quando permitiram que ela fosse para aquela aldeia desconhecida na Cornualha. E continuara a trabalhar com afinco, mesmo depois de seu casamento e da conquista do título de Lady Monttrachet. Reinara com pulso de ferro para que nenhuma lama pudesse atingir o nome da família e sua imponente mansão. E isso não ia mudar. A filha de Georgiana agora estava lá. Isso era um fato consumado. Cabia a Adeline garantir que a vida da mansão Blackhurst prosseguisse inalterada. Só precisava livrar-se do receio de que, abrigando Elisa em Blackhurst, Rose saísse perdendo. Adeline afastou os pensamentos sombrios e se concentrou em recuperar o autocontrole. Sempre fora sensível no que se referia a Rose. Era nisso que dava ter uma filha com saúde delicada. Ao lado dela, o cão Ascrig gemeu. Ele também tinha passado o dia todo inquieto. Adeline acariciou a cabeça do animal. Shhh, disse ela. Vai ficar tudo bem. Ela o afagou. Vou tratar disso. Não havia nada a temer. Afinal, que ameaça estava esta intrometida, uma garota esquelética, de cabelo crespo e pálida, de uma vida de pobreza em Londres, poderia representar para Adeline e sua família? Bastava olhar para Elisa para ver que ela não era Georgiana, graças a Deus. Ora, talvez aqueles pensamentos inquietantes não fossem medo, e sim alívio. Alívio por encarar seu maior temor e se livrar dele, pois com a chegada de Elisa vinha o consolo adicional de saber que Georgiana estava morta, que jamais retornaria. E em seu lugar estava uma garota abandonada, sem o poder da mãe de dobrar facilmente a vontade das pessoas, à sua. A porta se abriu, fazendo o fogo crepitar. O jantar está servido, madame. Adeline desprezava Thomas, desprezava todos eles. Apesar dos sim, madame, dos não, madame e dos o jantar está servido, madame, sabia o que realmente pensavam, o que sempre pensariam dela. E o patrão? Perguntou ela com um tom mais frio e autoritário possível. Lord Monttrachet está vindo do laboratório, madame. A maldita câmara escura. Era claro que ele estava lá. Tinha ouvido a carruagem chegar enquanto aturava o chá com o Dr. Matthews. Ela mantivera o ouvido atento ao hall de entrada, esperando ouvir os passos característicos do marido, pesado, leve, mas nada. Devia ter adivinhado que ele iria diretamente para a infernal câmara escura. Thomas ainda estava olhando para ela, então Adeline não deixou cair sua máscara. Preferia sofrer na mão do diabo em pessoa a dar ao empregado a satisfação de perceber a desarmonia do casal. Vá, disse com um gesto. Providencie pessoalmente para que aquela lama imunda da Escócia seja retirada das botas do patrão. Linus já estava sentado quando Adeline chegou. Já tinha começado a tomar a sopa e não ergueu os olhos quando a esposa entrou. Estava ocupado demais estudando as fotografias em preto e branco espalhadas na sua ponta da mesa. Musgo, borboletas e tijolos, os troféus de sua recente viagem. Ao vê-lo, Adeline sentiu a cabeça ferver. O que os outros diriam se soubessem que a mesa de jantar de Blackhurst era cenário para um comportamento como aquele?
Olhou de soslaio para Thomas e para o lacaio, ambos com a vista voltada para a parede em frente. Mas Adeline não se deixou enganar. Sabia que por trás daquelas expressões vazias, as mentes estavam trabalhando, julgando, anotando, preparando-se para contar aos colegas de outras casas sobre a decadência dos padrões na mansão Blackhurst. Adeline sentou-se empertigada em seu lugar. Esperou o lacaio colocar o prato de sopa à sua frente. Tomou uma pequena colherada e queimou a língua. Ficou observando Linus de cabeça baixa, continuar sua inspeção das fotos. O cabelo estava rareando no alto de sua cabeça. Parecia que um pardal tinha estado ali, ajeitando os poucos fios para fazer um ninho. A menina está aqui? Indagou ele sem erguer os olhos. Adeline sentiu a pele ficar arrepiada. A maldita menina. Está. Você a viu? É claro, ela foi acomodada lá em cima. Finalmente ele levantou a cabeça, tomou um gole de vinho, depois outro. E ela é parecida? Não, respondeu Adeline com frieza. Não é. No colo, suas mãos estavam crispadas. Linus soltou o ar devagar, partiu um pedaço de pão e começou a comê-lo. Falou de boca cheia, certamente para irritá-la. Mansell disse a mesma coisa. O culpado pela vinda da menina era Henry Mansell. Linus podia ter desejado o retorno de Georgiana, mas Mansell é quem tinha mantido viva a esperança. O detetive, com seu bigode grosso e seu pince-nez, fora pago por Linus e lhe enviava relatórios frequentes. Toda a noite, Adeline rezava para que Mansell fracassasse, para que Georgiana continuasse longe, para que Linus desistisse dela. Sua viagem correu bem? Perguntou Adeline. Nenhuma resposta. Ele estava analisando as fotos de novo. O orgulho de Adeline evitou que tornasse a olhar para Thomas. Ela fez questão de exibir uma expressão de calma e contentamento e tomou outra colher da sopa, que já tinha esfriado um pouco. A rejeição de Linus por Adeline era uma coisa. Ele se afastara dela logo depois do casamento. Mas sua recusa completa de Rose era outra. Ela era sua filha. Seu sangue corria nas veias dela, o sangue de sua nobre família. Por que a ignorava daquele jeito? Adeline não conseguia entender. O Dr. Matthews esteve aqui hoje de novo, disse ela. Outra infecção. Linus ergueu os olhos com o costumeiro desinteresse. Comeu mais um pedaço de pão. Nada muito sério, felizmente, prosseguiu Adeline, incentivada pelo olhar dele. Nada de muito preocupante. Linus engoliu o pedaço de pão. Vou para a França amanhã, informou ele. Tenho um portão em Notre-Dame. Ele deixou a frase inacabada. A obrigação de manter Adeline informada só ia até aí. Adeline franziu as sobrancelhas involuntariamente e se apressou em desfazer a expressão. Ótimo, disse, forçando os lábios a sorrir e abafando a imagem que surgiu repentinamente de Linus no barquinho, a câmera apontada para uma figura toda vestida de branco.